Queridos irmãos, queridas irmãs do grupo da Reflexão Bíblica São Jerônimo, paz e bem. Hoje é dia 14 de junho, sábado da 10ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje de São Mateus, capítulo 5, versículos 33 a 37. O Evangelho de hoje faz parte do longo Sermão da Montanha, que no Evangelho de Mateus compreende os capítulos 5, 6 e 7. E Jesus está ensinando aos seus discípulos. E no seu ensinamento, Jesus faz uma interpretação da lei dada ao povo de Deus no Antigo Testamento. Dessa vez, o tema é sobre a importância da palavra dada, a importância da verdade contra a mentira. Portanto, Jesus fala aos seus discípulos: vós ouvistes o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Jesus, então, está lembrando aos discípulos que eles devem ser fiéis com a sua palavra. Jurar falso é trair a própria palavra. E a razão disso é que é baseada que no Antigo Testamento o próprio Deus se manifesta através da palavra. A palavra de Deus é uma palavra fiel, é uma palavra naquela que nós podemos confiar. Quantas vezes, no Antigo Testamento diz que das promessas que Deus fez ao povo de Israel, todas se cumpriram. Portanto, a palavra de Deus é uma palavra que nós podemos crer, confiar. E, portanto, os discípulos de Jesus, os discípulos seguidores da palavra de Deus, também precisam ser fiéis e honestos no proceder com a sua palavra, sobretudo quando esses juramentos são feitos em conformidade, em relação ao Senhor, ao nosso Deus. Portanto, cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Isso já estava no Antigo Testamento. E Jesus acrescenta: eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque o céu é o trono de Deus. Portanto, nós não podemos jurar pelo céu, se o próprio céu é do próprio Deus. Não devemos jurar pela terra. A terra é o suporte onde nós apoiamos nossos pés. Se a nossa palavra trair a terra, o juramento que nós fazemos, nós estamos profanando a terra, que é uma criação de Deus. Jesus insiste, nós não devemos jurar nem por Jerusalém. A cidade de Jerusalém era onde estava o templo de Deus. E o próprio nome Jerusalém, em hebraico Yerushalayim, significa cidade da paz, cidade do Shalom. Portanto, se nós jurarmos por Jerusalém e não formos fiéis ao juramento, estamos destruindo, estamos profanando, o próprio nome da cidade santa. Jesus ainda continua, não jureis também pela sua cabeça. A cabeça é o que nos mantém em pé, é onde está nosso cérebro, a nossa maneira de pensar. Portanto, se nós juramos pela nossa cabeça e não formos fiéis, nós mesmos estamos ridicularizando do nosso corpo. Então, não jurar pela nossa cabeça, já que nós não podemos tornar branco ou preto um só fio de cabelo, nos ensina Jesus. E, portanto, Jesus nos ensina, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que vai além disso provém do maligno. Então, Jesus nos ensina com esse evangelho da importância de nós mantermos a fidelidade aos juramentos, à palavra que nós demos. Se nós mentirmos, nós não somos seguidores de Deus. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, Jesus ensina que o diabo é o pai da mentira. Então, se nós mentirmos, não somos discípulos de Jesus, não agimos como filhos de Deus, mas como discípulos do diabo. Meus irmãos, minhas irmãs, esse texto de hoje, curto, mas é tão importante e tão atual para o tempo em que nós estamos vivendo.
Estamos vivendo um tempo em que, em nome de uma falsa liberdade de expressão, né, as pessoas nas redes sociais começaram a proferir palavras de tudo que é tipo. Nós estamos inundados das fake news, das mentiras, e nós nunca sabemos o alcance que uma mentira pode ter. Quando se mente, sobretudo quando se faz uma calúnia contra um irmão, contra uma outra pessoa, não sabemos aonde isso vai parar e as consequências que tem. O Evangelho de hoje nos convida a sermos honestos com a nossa palavra, assim como Deus foi honesto na sua palavra. Assim como Jesus, né, manteve a sinceridade da sua palavra, nós que somos cristãos, que seguimos a Jesus, né, não podemos fazer da nossa palavra um objeto de mentira, que se torna uma ofensa, que se pode destruir a vida de outras pessoas. Nós tivemos, em muitos casos, inclusive, pessoas que, dentro da própria igreja, né, transmitiram fake news, às vezes contra bispos, contra o Papa, contra a CNBB, e nós não podemos fazer isso entre nós, na nossa comunidade. Então, sermos honestos, mantermos a sinceridade, mantermos a fidelidade, a honestidade da nossa palavra, é isso que nos garante que, de fato, né, nós somos seguidores de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. E, portanto, como discípulos de Jesus, devemos também sermos honestos, né, e fiéis à palavra que nós proferimos. Amém.